Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. Hoje nós vamos iniciar um estudo dos sinais de uma função através da sua derivada, certo? Então é importante que você esteja seguro em relação às funções do segundo grau, pelo menos, para que nós possamos depois aprofundar, tá legal? Essa aula talvez seja um pouco mais demorada porque nós vamos resgatar algumas coisas aqui para você lembrar. Então, por exemplo, o que é importante você saber numa função de segundo grau? Que a representação gráfica vai ser uma parábola. E é importante que você observe o seguinte: quando o A, o coeficiente A, o número que está ao lado do x, for positivo, for maior do que zero, o desenho gráfico vai ser uma parábola, uma curva voltada para cima. E aí, quando for negativo, é importante que você entenda que a curva é para baixo. E aí essa curva tem um limite embaixo e um limite em cima, que nós vamos ver que esse limite aqui embaixo, esse ponto, menor pontinho aqui, vai ser chamado aqui, ó, vértice da parábola. E aqui também é o vértice da parábola, que vai ser o mínimo, é o ponto de mínima, ou o máximo, ponto de máxima, nós vamos ver isso com detalhes, certo? Então, primeira coisa é a seguinte, olha, o A é positivo, então lembrando também que para localizar pontos no plano cartesiano, são pontos, são pares de números, são as coordenadas cartesianas, certo? E a função por quê? Porque é o y que vai ser calculado em função do x. Então, lembrando que a função é o valor de y. Então, é o y sendo calculado em função de x. Então, quando falar em função, nós vamos pensar já em gráfico e o y tem função de x. Aqui, por exemplo, olha, o f de x, ó, eu quero que você calcule o y em função do x. Agora, como que vai ficar esse desenho? Então, em primeiro lugar, é importante que você entenda o seguinte, olha, se você zerar o x, se você zerar o y, olha o que vai acontecer. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Você está fazendo a seguinte pergunta: zerei o y. Se você zerou o y é zero aqui. Esse gráfico vai cruzar o eixo x? Vai ter ponto de intersecção? Vai, então vamos resolver aqui. E como é que você resolve isso? E é bom você fazer as pazes com Bhaskara, certo? Por quê? Porque aqui, nós, como é parábola, nós vamos ter que calcular, usar a fórmula de Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4ac, calcular o delta primeiro para você entender, certo? Então, o a é quem está ao lado do x ao quadrado, o b é quem está ao lado do x, e o c é chamado termo independente. Então, aqui no nosso caso, o a é 1, o b menos 6, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 8. Se você quiser saber como é que o Bhaskara chegou a essa forma, no nosso canal tem uma demonstração, certo? Então aqui, fica aqui, 36 menos 32, delta igual a 4. Opa, se o delta é 4, se o delta é positivo, significa que vai tocar duas vezes o eixo x. Então, e aí nós vamos para a parte 2 do Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Nessa primeira análise, vamos escrever as fórmulas direitinho para a gente recordar, certo? Nos próximos a gente já faz um pouco mais direto, que é para a gente ganhar tempo e espaço, tá legal? Então aqui, quais são os valores do x? O oposto de b. Então, se aqui é menos, fica mais, 6. Mais ou menos a raiz do delta, raiz de 4, 2. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. Então, como tem aqui o mais e o menos, você vai adicionar e subtrair. Então, você vai ter dois valores. x1, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E quem é o x2? 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, vamos chamar aqui de ponto A o x 2 e o y 0, porque nós chamamos o y de 0. Aqui, então 2 e 0 e o ponto B 4 e 0. No gráfico, quando o y é 0, os pontos estão em cima do eixo x. Então, aqui e aqui. Então nós temos o ponto A e o ponto B. Agora, professor, e esse gráfico? O que vai acontecer com o eixo y? Então nós vamos fazer o contrário agora, nós vamos zerar o x. Então, olha só, quando nós zerarmos o x, vou chamar de ponto C. Vou colocar aqui em cima, tá, pessoal?
Ó, então, ponto C. Quem vai ser o ponto C? x0 agora e vamos calcular o y. Então, observe. Vamos trocar aqui o x por 0. Então, vamos calcular o y. O y é igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. Então, observe que o y é igual a 8. Pronto. Então, nós já temos o ponto C, que é 0 e 8. Olha aqui. Então, nós já temos aqui o desenho da parábola. Ó. A concavidade, né? A curvinha, a concavidade voltada para cima. O gráfico vem, vai passar aqui, vai descer e vai subir. Agora, vai descer até onde, né? Qual é o valor menor que você vai obter aqui? Deu uma dica legal. É você olhar aqui, ó. 2 e 3, 2 e 4, que está no meio, 3. Então, e aí que você já pode usar a derivada para encontrar esse valor aqui, 3. Na prática, é a média aritmética do x1 e x2. Mas, olha só, então, como é que você vai fazer isso usando a derivada? Então, nós vamos pegar só a derivada primeira para encontrar o limite. Ó. Nós vamos encontrar o limite daquele ponto ali, certo? Podemos até apagar um pouquinho aqui, nós não vamos usar essa parte do gráfico. Então, olha só o que vai acontecer. Quer ver? Ó? Qual é a derivada, a função? A função principal é quem? X ao quadrado menos 6x mais 8. A derivada primeira, que você já aprendeu aí, ó, é o seguinte, ó, o que você vai fazer? Derivada primeira, vamos descer aqui, ó, 2x menos, vamos descer aqui, ó, menos 6, certo? E aí, derivamos primeiro. E agora, você resolve essa equação. 2x menos 6 igual a 0, 2x igual a 6, x igual a 3. Esse 3 é o limite, é chamado vértice da parábola, é o x do vértice aqui, ó. Então, é aqui, ó. Então, significa isso aqui, ó, que existe um eixo de simetria aqui, bem no meio desses dois pontos, e o x é esse x que você encontrou aqui. Agora, para cada x tem que ter um y. Aí o que você faz para encontrar o y? Você pega esse x e troca na função. Certo? Então, qual vai ser o valor do y aqui no nosso caso? Então, por questão de espaço aqui, ó, então eu vou apagar mais um pouquinho aqui para você entender, certo? Por isso que nos próximos nós vamos economizar espaço aí, tá legal? Então, vamos pegar o f de 3. Vamos descobrir qual é o valor do y quando x for 3. Eu quero saber qual é o limite da minha parábola. Qual é o ponto de mínima? Qual é o menor valor do y? Então, vamos lá. Ó, 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3 menos 18 mais 8. Então, observe o seguinte, ó. Qual vai ser o valor do y quando x for 3? Olha, menos 18 menos 8 dá menos 10. Menos 10 mais 9, menos 1. Pronto. Então, esse ponto aqui, o limite dele, que é o vértice da parábola, é esse pontinho aqui, ó. Qual é o ponto? Que ponto que é esse, né? Vou colocar aqui, ó, que é o vértice da nossa parábola aqui, ó. O x é 3 e o y menos 1. Então, a nossa parábola, ela vem aqui assim, ó, ela desce, vem aqui, ó, e sobe. E tem esse eixo de simetria que é importante aqui. Então, a derivada vai servir para descobrir o x do vértice. É importante que você entenda isso quando você derivar a função aqui, depois nas outras funções do terceiro ou quarto grau, vou chegar até o terceiro grau só, tá? Quando você derivar a primeira lá e você resolver, você vai encontrar lá os valores do x, que serão os x dos vértices depois. Nesse caso aqui, então, nós temos aqui embaixo esse valor. Então ele é chamado ponto de mínima, porque está aqui embaixo. Então, nós já vimos isso aí, certo? Então ele é o ponto de mínima, que é o menor ponto que o gráfico atinge quando está descendo e sobe. Agora, analisar esse gráfico aí, como nós já aprendemos, é fazer o quê? Olha, é fazer isso aqui, ó. Até aqui, o y está decrescendo. Observe que o y está decrescendo. Ó, tá aqui. Então, quando o x for menor do que 3, o y é decrescente, está descendo. E quando o x for maior do que 3, o y é crescente. Então, nesse pontinho aqui, ó, vou colocar para cá para você, tá? Vou colocar aqui, ó, de uma outra cor para você compreender. Então, aqui, ó, quando o x for menor que 3, observe que o y, ó,
Tá aqui, ó. Porque o gráfico vem da esquerda para a direita, então ele está decrescendo. Você se aproxima do 3 e o y está decrescendo. Chum. Depois do 3, o y sobe. Então vou pegar aqui de azul. Ó. Então, quando o y for maior do que 3, pra cá. Tô vendo aqui, ó. Daqui para cá o y é crescente. Daqui para cá o y é decrescente. Isso é analisar a função aí, certo? Então, hoje foi uma introdução para você entender onde nós vamos utilizar a derivada nesse caso aqui. Então, a derivada é utilizada aqui para encontrar o x do vértice. Encontrou o x do vértice, você substitui na função e encontra o y. Esse é um ponto crítico aí que você tem que analisar. Combinado? Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela confiança. Na próxima aula nós vamos continuar estudando os sinais de uma função utilizando a derivada. Combinado? E nós vamos fazer um pouco mais rápido aí para você compreender. Então, qual a recomendação? Que você fique esperto aqui no básico. É importante que você entenda o básico aqui para a gente ganhar tempo e espaço para explicar melhor a análise. Combinado? Obrigado pelo carinho. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!